Boa noite, pessoal. Quem for entrando, vai me falando se o som tá ok. Boa noite, pessoal. A gente entrou uns minutinhos antes, assim que der 8 em ponto a gente vai começar. Beleza. Massa, massa, massa. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui de novo. Para quem não estava sabendo, hoje a gente vai fazer uma live sobre Felv. E pessoal, agora a gente já tem 30 pessoas e eu vou pedir a ajuda de vocês na live de hoje. Na semana passada a gente fez uma live com a Malê. E nossa, eu acho que muitas pessoas saíram com mais dúvidas do que entraram nessa live. Porque foi muita informação de uma vez. Então eu peguei todas as dúvidas que a galera me mandou aquele dia, junto com as dúvidas que eu coloquei num quadrinho hoje, e eu fiz uma lista de dúvidas que vocês mandaram. Onde que eu vou precisar da ajuda de vocês? Porque eu tenho aqui 8 perguntas e nessas 8 perguntas a gente vai trabalhar muita coisa. E o seguinte, para quem já acompanha as minhas lives, sabe, se eu estou explicando uma coisa e eu paro para ler alguma pergunta, algum comentário que alguma pessoa faz, eu me perco. Se quem me acompanha já sabe que acontece isso direto. E então, quando tem 8 perguntas aqui, quando eu estou respondendo uma pergunta, vai ter pessoas que vão entrar atrasadas e que vão perguntar coisas que eu já respondi. Então eu peço a ajuda da galera no sentido de, se alguém perguntar alguma coisa que eu já respondi, como a live vai ficar gravada para sempre do IGTV, avisa essa pessoa, já respondeu, vai ficar gravado, para eu não ter que ficar parando toda hora. Outra coisa é pedir para a galera esperar, porque às vezes o pessoal faz uma pergunta que tá aqui no meio das 8 perguntas que eu coloquei na lista. São 8 perguntas, mas que vai abordar várias outras perguntas. Essas 8 perguntas aqui vão responder umas 20 que veio aí à medida. Bom, eu quero começar já, não vou me esperar mais. É uma live muito grande, eu já quero dizer para vocês o seguinte: se não der tempo de fazer tudo, no sábado a gente completa, tá bom? Sem precisa preocupar não. Então vamos embora. Primeira pergunta sobre Felv. Me perguntaram o seguinte: Luiz, eu não entendi qual é a diferença de um paciente Felv positivo progressivo e de um Felv positivo regressivo. Pessoal, qual que é a grande diferença? A Felv, na cinética de infecção dela, imagine que a Felv, quando ele entra no organismo, ele começou uma corrida, foi um tiro de largada. A chegada para a Felv é a medula. Então o objetivo da Felv é fazer o quê? Chegar lá dentro da medula óssea. Quando você tem infecção progressiva, a infecção progressiva é aquela que o organismo não vai conseguir, em nenhum dos momentos da cinética de infecção, conter a replicação viral, conter o avanço do vírus. E ele vai conseguir infectar a medula, mas ele vai conseguir infectar a medula assim, de forma plena, com uma alta carga viral. Depois que ele for... Opa, ficou ruim aqui, deixa eu ver aqui. Alguém me ajuda? Aí. Depois que o vírus da Felv infecta plenamente a medula óssea, ele vai se replicar, ele vai integrar no genoma das células da medula e vai se replicar de uma maneira extremamente intensa. Daí ele vai para tudo quanto é lugar do corpo. Principalmente ele vai para tudo quanto é glândula e aí começa a sair tudo quanto é secreção. Secreção lacrimal, saliva, fezes, urina. Entende? Esse é o paciente progressivo. O paciente progressivo é quando o organismo não consegue conter o avanço da infecção antes dele chegar na medula. E esse vírus infecta plenamente a medula com alta carga viral. Infecta a medula óssea, integra o genoma dele com o DNA dele com o genoma da célula. Todo retrovírus faz isso porque ele precisa da maquinaria celular de um hospedeiro para replicar. Então ele integra e começa a replicar e vai replicar de forma muito intensa. Contamina todas as células do corpo, todas as glândulas, tudo, principalmente glândulas, tá bom, pessoal? E começa a sair carga viral infectante
pelas secreções, saliva, fezes, urina, principalmente saliva. Se vocês percebem que esse vírus da medula foi para tudo quanto é lugar no corpo, principalmente para as glândulas, esse paciente você percebe que ele é extremamente infectante, tá bom? Gatos felves progressivos, que o vírus fez toda a cinética de infecção da porta de entrada até a medula óssea e está eliminando o vírus agora, é um paciente extremamente infectante. Então, se você quiser colocar faz um papel, pega um papel agora vocês e anota. Felve progressivo, regressivo. Aí faz um negocinho. No progressivo, você vai colocar assim, infectante. Quer dizer, ele é capaz de infectar outro gato. Ele elimina partículas virais infectantes. Outra coisa que você vai marcar nessa sua tabela: apresenta sinais clínicos compatíveis. Ou seja, esse paciente é um paciente que vai ter todos os sinais clínicos da manifestação de felve, certo? Aquele paciente que vai ter anemia regenerativa, doenças autoimunes, doenças oportunistas, leucopenias, anemias e etc. São os animais que vão ter essas sintomatologias clínicas. Então você vai colocar presença de sinais clínicos associados à felve, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A outra coisa que você vai colocar na sua tabelinha é o seguinte: o vírus, qual é um jeito mais simples de falar assim? Percorre toda a cinética de infecção, ou todo o caminho de infecção. O termo certo é cinética, tá bom? Mas se você quiser, um jeito mais fácil de você entender, o vírus percorre todo o caminho de infecção. Agora, Luiz, qual que é a diferença? O que acontece no paciente regressivo? Pessoal, no regressivo, quando o vírus da felve está nessa cinética, querendo chegar lá na medula, o organismo consegue conter esse avanço da infecção, consegue conter essa replicação viral antes do vírus chegar na medula óssea. Aí ele pode fazer isso em dois momentos. Ele pode conter o avanço do vírus em dois momentos. Primeiro, quando esse vírus está só no sistema linfóide local, nas tonsilas. Logo que esse paciente acabou de ter infecção, ele precisa ter uma imunidade muito efetiva e que ocorre em momento precoce. Esse é o nosso paciente abortivo. Ele vai eliminar a infecção antes do vírus chegar no sistema linfóide sistêmico, que é no sangue, contaminando os linfócitos e os monócitos. Esse vai ser o abortivo. Esse paciente não vai lá e nem dar PCR positivo, ELISA positivo, não vai dar nada disso, tá bom? A única coisa que você tem nesse paciente é se você pedir sorologia dele, vai ter anticorpos altos para a felve, mas a gente não pede, tá? A gente não é rotina nossa. Esse paciente aborta totalmente infecção. Só que você pode ter uma resposta imune efetiva, só que ela acontece no momento mais tarde. Ela vem depois que o vírus já está no sistema linfóide sistêmico, já está no sangue. Ele já integrou o DNA dele no genoma dos linfócitos e monócitos circulantes. Quando o vírus, pessoal, ele chega no sangue, começa o que a gente chama de infecção transitória, tá? Ou infecção primária, tem vários nomes, tá? A gente chama mais de infecção transitória, que é o momento que ele chega no sangue. O gato, ele pode ter uma resposta imune efetiva, só que ele acontece nesse momento. Qual que é o problema? Depois que o vírus já entrou na corrente sanguínea, ele já integrou o DNA proviral dele no genoma do gato, ele não consegue mais eliminar esse DNA proviral. É como se ele conseguisse, não, acontece exatamente isso. Ele consegue eliminar a replicação viral, ele consegue fazer que o vírus pare de se replicar. Contudo, as células que já foram contaminadas, que já teve essa integração do DNA proviral com o genoma do gato, pessoal, de uma maneira simples, entende o seguinte: a felve, como qualquer outro retrovírus, precisa da maquinaria celular de um hospedeiro para replicar. Então, ele é uma fita de RNA que no citoplasma vira um DNA pela transcriptase reversa, e esse DNA ele integra no genoma da célula. É como se ele deixasse, pessoal, uma impressão digital,
certo? Ele deixa uma marca nessa célula. E essa marca, depois que ela aconteceu, ela não é mais eliminada. E testes que detectam DNA proviral são PCR. Então esse é um paciente, o regressivo, o organismo vai conseguir conter a replicação viral nesse momento que ele está na corrente sanguínea. Se ele conseguisse conter o avanço do vírus antes, era uma abortiva. Mas ele não conseguiu, a resposta imune veio, só que veio tarde. Então, beleza, chegou aqui no sistema linfóide sistêmico, ele conseguiu conter a replicação viral, ele conseguiu conter o avanço da infecção, só que as células que já têm esse DNA proviral no genoma não conseguem perder essa integração. As células que foram marcadas com a digital da FeLV vão ficar marcadas ali para sempre. Tá bom? Então, é o que vai acontecer. O vírus não vai conseguir replicar, tá bom? Daí ele não vai para frente, só que é como se ele tivesse uma marca que a FeLV deixou. O DNA proviral está integrado das células que foram contaminadas naquele momento que chegou na circulação. Luiz, quer dizer que então que o vírus da FeLV na infecção regressiva, ele não chega na medula? Não, ele chega. Só que chega, pessoal, uma carga viral muito limitada. E mesmo que essa carga viral chegue na medula, você tem um sistema imune atuante que não vai deixar esse vírus replicar. Ou seja, o vírus até chega na medula, ele até chega. Só que ele não infecta plenamente a medula. Ele não vai ter uma infecção significante da medula e tem um sistema imunológico que não deixa ele replicar. Então essa é a infecção regressiva. Se você colocar na sua tabela, qual que é a característica da infecção regressiva? Esses animais da infecção regressiva, vocês vão colocar lá. É quando um paciente consegue conter o avanço da infecção antes do vírus infectar plenamente a medula. Beleza? Essa é a infecção regressiva. Se ele não infecta na medula, lembra que para chegar nas glândulas, sair na secreção, tem que ter chegado na medula, replicado e ido para as glândulas. Se isso não aconteceu, meu amigo, então esse animal não é infectante. Gatos FeLV positivos, que são regressivos, eles não são infectantes, exceto, presta atenção, por transfusões sanguíneas. Então, se você pega um gato regressivo que tem o DNA proviral nas células da circulação e você transfunde esse sangue em outro paciente, ele se torna contaminante, beleza? É interessante. É um paciente que, em geral, risca isso, faz uma sublinha, marca com marca-texto, em geral, não manifesta sinais associados à FeLV. Mas, cara, por que em geral? Porque sabe-se que esse DNA proviral, ele pode, em alguns pacientes, manifestar alguns sinais, como algumas consequências, como por exemplo, leucopenias, anemias ou até doenças hematopoéticas. Isso vai depender qual local ali do genoma que esse provírus integrou. A gente não vai entrar muito nisso, que é bagunça. Toda vez que entra em biologia molecular, confunde um pouco. O que vocês têm que saber não é comum, mas animais que são regressivos podem sim manifestar alterações hematopoéticas, tá bom? Penias ou neoplasias. Então, se você pega um paciente que desenvolve um linfoma, você fez um SNAP, deu negativo, vale a pena você fazer um PCR para ver se ele não é regressivo. Não desespera com essa questão de PCR, ELISA, a gente vai falar mais para frente nas próximas perguntas, beleza? Então essa é a diferença do animal progressivo, regressivo, e a gente acabou falando o que é uma infecção abortiva, né? Beleza. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 2, senhores. Nós temos vacina, eu vi que alguém perguntou. A vacina interfere no teste? A resposta é não, pessoal. O teste que a gente tem, o ELISA, ele detecta antígeno viral, ele detecta carga viral circulante. Ou seja, o vírus está replicando e ele está produzindo carga viral circulante.
E o teste, o nosso ELISA detecta essa carga viral circulante, tá bom? Detecta o antígeno P27, que é um antígeno ali um antígeno que tem no vírus. Então, o ELISA detecta carga viral ou uma partícula viral circulante. É evidente, já falando desse ELISA, abrindo um parênteses, que se esse nosso ELISA detecta carga viral circulante, você só vai dar positivo, esse nosso teste ELISA, se você tem um paciente que está replicando. Por exemplo, a gente acabou de falar num paciente regressivo, que você tem aquele DNA do vírus fundido com o genoma das células do hospedeiro, mas eles não estão replicando. Você tem o DNA proviral nessas células? Tem. Só que você não, esse ELISA, nesse caso, não dá positivo, porque as células não estão replicando. Beleza? E não está produzindo carga viral. Quer dizer que não tem o DNA proviral? Não, você não. O ELISA dá negativo, ele não consegue detectar a carga viral porque o vírus não está replicando. Então, quer anotar outra diferença entre o regressivo e o progressivo? Coloca aí, o progressivo dá ELISA positivo e o regressivo dá ELISA negativo. Por quê? Porque no regressivo ele não está replicando e o progressivo ele está replicando. Qual é o outro momento, Luiz, que esse ELISA dá positivo? Na infecção transitória. Lembra que você tem aquela primeira infecção que ali ou contém a replicação ali ou vai para a medula, certo? Se naquela infecção transitória, ele dá positivo também. Ele dá positivo na ELISA na transitória e ele dá positivo quando ele é progressivo, certo? Tanto que se você pega um animal que é ELISA positivo, no futuro ele pode negativar. Como assim? Eu posso fazer um snap no gato e ele dá positivo, depois eu esperar um tempo eu fazer de novo e ele dá negativo? Verdade, porque se ele estiver na infecção transitória, e da infecção transitória, pessoal, até o resultado, imagine assim, começou a infecção transitória, tem dois resultados, ou vai virar progressivo ou vai virar regressivo. É mais ou menos 30 dias. Por isso que é indicado, se você pegar o guideline, você repetir esse snap 30 dias depois. Por quê? Porque se você faz o snap, ele dá positivo, daqui 30 dias ele pode negativar, porque esse paciente pode virar regressivo. E se ele virar regressivo, o snap dele dá negativo. Beleza? Olha que interessante. Então, o que é chato da FeLV é que não é sempre positivo, negativo é negativo. Não, isso não tem nada a ver. É lógico que vamos levar uma situação hipotética óbvia. Se eu tenho um gato, ele mora em apartamento, não tem contato com outros gatos nunca na vida, há 5 anos só mora no meu apartamento, passou mal, foi pro veterinário, deu positivo. Cara, qual que é a probabilidade desse paciente estar numa infecção transitória? Não tem como, pessoal. É porque não tem, esse paciente não entrou em contato com outro gato, não tem como ele ter se infectado de forma recente, tá bom? Agora, a gente tem uma mínima chance desse paciente dar um falso positivo no teste. Luiz, os testes que a gente tem dá um falso positivo? É raro, mas dá. Por isso, de qualquer maneira, repita o teste. Beleza? Então, a gente falou uma coisa que não tinha nada a ver, mas vamos lá. O ELISA, o SNAP que a gente tem, dá positivo na infecção progressiva e na infecção transitória. Na regressiva, dá negativo. Aí você pergunta para mim, Luiz, a vacina que a gente tem interfere no teste? Não. E não interfere por quê, pessoal? O teste que a gente tem detecta partícula viral, não detecta anticorpo. Na FIV, para FIV detecta anticorpo. A gente não tem vacina para FIV no Brasil, mas nos locais que tem vacina para FIV, a vacina interfere, tá bom? Então é interessante que às vezes você pega um paciente. Nossa, Luiz, peguei um paciente aqui que deu positivo e aí é vacinado. Essa vacina não pode ser um falso positivo por causa da vacina? Não, pessoal, não pode. Diferente do que acontece com FIV, mas FIV não. Mas FIV a gente não tem a vacina, tá bom? Uma coisa que é interessante, pessoal, que é o seguinte: a infecção abortiva acontece em mais ou menos 20% dos pacientes, tá bom? E a
progressiva e regressiva cerca de 80%, tá bom? Ou seja, a maior parte dos pacientes que entram em contato com o vírus da FeLV uma vez na vida, eles vão ser provírus positivo. Não importa se eles vão ser regressivos ou progressivos, eles vão ter provírus, tá bom? E é evidente que quanto mais novo esse paciente é, mais primitivo é o sistema imunológico. Ou seja, animais que até 16 semanas, pessoal, se entrar em contato com o vírus da FeLV, a probabilidade de ele virar progressivo é altíssima. E isso vai diminuindo até o paciente desenvolver 1 ano de idade. Quando os animais têm a partir de 1 ano de idade, a probabilidade de eles terem um sistema imunológico mais competente, o que com certeza aumenta a probabilidade de ele fazer uma infecção abortiva ou até mesmo se tornar um regressivo. Tá bom? Outra coisa que é importante eu ressaltar nesse momento, que é o seguinte: Luiz, um paciente regressivo pode virar um progressivo? Sim. Em situações de imunossupressão, esse paciente regressivo, a gente não entende muito bem por quê, como, qual que é a porcentagem que isso acontece, mas em situações de imunossupressão, esse provírus simplesmente fala assim: vou voltar a replicar. Vou voltar a pegar aqui a maquinaria celular do hospedeiro, vou produzir novas cargas virais e vou voltar a infectar esse hospedeiro. Isso acontece. Isso pode acontecer, mas a gente não entende muito bem. Sabe-se que situação de imunossupressão, mas a gente não entende muito bem a cinética disso e nem a porcentagem muito bem que isso acontece. Mas sabe que pode acontecer. Pacientes que você sabe que é regressivo, você precisa tomar cuidado com imunossupressões desse paciente, evitar qualquer tipo de estresse, tá bom? A gente tem 114 pessoas, se alguém puder aí, só tira um print e me manda no Instagram depois. Agora a próxima pergunta talvez seja a que todo mundo mais quer ouvir. Qual teste eu vou pedir? Então eu quero que vocês peguem uma folha e façam um risco. Vocês vão fazer assim, SNAP, PCR, progressivo, regressivo, tá bom? Vocês vão colocar desse jeito. Então, deixa eu fazer aqui. SNAP, PCR, progressivo, regressivo, transitório, abortivo. Então vocês vão fazer assim na folha de vocês, ó. SNAP, PCR, progressivo, regressivo, transitório, abortivo. Aí você coloca na frente do PCR, coloca IFA também. Eu não gosto muito de falar de imunofluorescência direta, pessoal, IFA, porque a gente está deixando um pouco de usar a imunofluorescência. Os estudos mostraram que estava tendo muito falso positivo e falso negativo, porque a imunofluorescência depende muito de reagente, o olho da pessoa que está fazendo. Então hoje a gente usa muito o PCR e o ELISA, eles andam juntos, são testes que são namorados, inseparáveis, tá bom? Você pode usar o IFA ainda, se você achar. Poucos laboratórios fazem, é mais fácil você achar um animal que faz PCR. É um laboratório que faz PCR. Então, qual que é o teste que você vai usar? Pessoal, no primeiro momento você vai fazer o ELISA. Tá bom? O ELISA vai falar para você se aquele paciente está replicando naquele momento. Certo? Isso é o que ele vai te dizer. Se o ELISA der negativo, quer dizer que o paciente é negativo? Não, ele pode não estar replicando e ter o provírus nas células fundido, que isso é um animal regressivo. Se ele dá positivo, ele pode negativar porque ele estava em fase transitória depois, tá bom? Então eu quero que vocês coloquem assim, o SNAP, né, que é o SNAP ELISA. Você vai colocar na infecção progressiva, dá positivo, na infecção regressiva, dá negativo, na infecção transitória ele dá positivo e na abortiva ele dá negativo. Beleza? O PCR, pessoal, o PCR na infecção progressiva vai dar positivo, na regressiva vai dar positivo, na transitória vai dar positivo e na abortiva vai dar negativo. Pessoal, na abortiva vai dar negativo tudo. É só para vocês terem uma tabela direitinho aí, tá bom? Tem PCR RNA e PCR DNA, não quero falar disso agora, é um papo para um outro momento, porque senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Mas eu falo assim, não sabe qual pede? Pede DNA, tá bom? O DNA é o que a gente pede, tá?
porque varia bastante, é 1 hora de live, é muito pouco tempo pra gente explicar tanta coisa assim, por isso que a gente vai fazer muita live de diagnóstico de FIV e FeLV. Beleza? Inclusive, pessoal, a Maratona Medicina Felina Sem Mistério, que vai acontecer agora, na semana que vem, vai ter uma aula só de diagnóstico de FIV e FeLV, tá bom? Só diagnóstico de FIV e FeLV. E lá vai ter os esquemas direitinho. Se você não cadastrou, entra na bio depois aqui, tem o link lá, você clicar e cadastrar. Massa? Essa aula vocês não podem perder, tá bom? Acho que é uma das aulas mais importantes da vida. Imunofluorescência vai dar positivo na progressiva e regressivo e negativo nas outras. Certo? Pessoal, é o seguinte, de maneira rápida, e aqui não tem como tem várias outras perguntas para responder, eu vou falar para vocês como que funciona. Primeira coisa, você vai fazer o Snap. Se o seu Snap der positivo, você vai esperar 30 dias. Para que você vai esperar 30 dias? Para ter certeza que aquele paciente não deu positivo porque ele estava na infecção transitória. Tá bom? Então você fez o Snap, deu positivo, esperou 30 dias. Se ele der positivo de novo, esse paciente só pode ser o quê? Progressivo, porque se você olhar nessa tabelinha, o Snap positivo dá o quê? Na progressiva ou na transitória. Se você fez o Snap, deu positivo, esperou 30 dias, você tem certeza que ele não está mais na transitória. Se ele der positivo de novo, ele é progressivo, ou você deu um puto azar de ter 2 falsos positivos. E é raro você ter uma vez. Se você tiver 2, você tinha que ter jogado na Mega Sena, não tinha que ter feito 2 testes de FIV e FeLV. Beleza? Essa é a questão. Ah, Luiz, e se der positivo e eu quero fazer imunofluorescência? Beleza, deu positivo, você faz imunofluorescência, tá bom? Aí se der positivo, aí seu paciente já é progressivo, tá bom? Essa aqui eu vou responder, né? Infecção transitória apresenta sinais clínicos? Apresenta, pessoal, mas são sinais que podem ser inespecíficos, febre, dor no corpo, nada significante, tá bom? Às vezes passa até assintomático. E aí, o PCR. Pessoal, o PCR deu positivo. E ele perguntou, quer dizer que eu sempre peço o PCR? Não, o PCR é um exame confirmatório. Pensa comigo, se você pede um Snap, ele deu positivo. Aí 30 dias depois, você fez o Snap e ele deu negativo. Não tem carga viral circulante. Aí você faz um PCR e ele dá positivo. Esse paciente é o regressivo. Pensa, pessoal, um paciente que tem um ELISA negativo e um PCR positivo, olha só na tabelinha de vocês, quem que tem um ELISA negativo e um PCR positivo? O paciente regressivo, tá bom? Luiz, e se eu fizer direto só o PCR? Massa, se ele der negativo, você sabe que não tem vírus da FeLV ali, não tem DNA proviral, então não tem como aquele paciente ter FeLV. Mas se ele der positivo, ele pode estar na infecção transitória, ele pode ser um regressivo, ou ele pode ser um progressivo. Olha então você fez um exame que agora você não sabe se ele está replicando ou não. Então só o PCR sozinho não adianta. Entende que o diagnóstico da FeLV são sempre com 2 testes em momentos diferentes. Por isso o diagnóstico da FeLV é tão difícil. E aí preocupa, porque você pega um paciente, faz só o ELISA nele, ele deu negativo. Um proprietário resgatou um gato novo, fez o ELISA, ele deu negativo. E aí, você não procura saber se esse paciente é regressivo ou não. O proprietário leva ele para casa que tem mais 4 gatos. E por algum motivo de imunossupressão, esse gatinho novo que é regressivo, ele vai para o veterinário, vacina, toma banho, vermifuga, é transportado, tudo no mesmo dia. O DNA proviral reativa. E ele passa a ser infectante. Infecta os outros gatos da casa. Só que isso também não é fácil. Falar é muito fácil, falar é muito bonito, porque a gente sabe que ninguém tem um gato. Quando você pega locais que tem 4, 5, 6 gatos, fazer esse diagnóstico, até mesmo de maneira mais profunda, fica muito oneroso. E muitas vezes as pessoas não têm condição. E aí, a gente vai julgar como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo e que tem 8 gatos, você vai falar que ela tem que testar 8 gatos. E depois, os que derem negativos, você ainda tem que fazer o PCR para saber se eles não são regressivos. É muito difícil, é uma situação assim, é muito o certo com a condição e a situação daquele momento. É difícil, tem que pensar, situação socioeconômica também não está fácil, tá? Então a gente tem que levar em consideração e não julgar uma pessoa que fala assim,
não tenham condição de fazer tudo isso. E aí entra uma grande polêmica, que é o seguinte: pessoas que não têm condições de testar todo mundo. Muitas pessoas recomendam que faça vacina quíntupla em todo mundo. Alguns veterinários de felinos são totalmente contra isso. Por quê? Se eu faço a quíntupla num gato e esse gato é positivo, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Ele só está pagando mais caro numa vacina que vai imunizar contra as outras 4 cepas e não vai imunizar contra a felve. Só que, depois que esse paciente aparece progressivo, a gente não sabe se foi uma falha vacinal e a gente tem o risco de gerar uma resistência do proprietário. Do sentido, pô, eu vacinei, fiz 2 doses de uma vacina que custa caro, entre 70 e 120 reais aqui em Goiânia. É uma variação muito grande, eu não sei como que é na cidade de vocês a quíntupla. Gastei, vamos colocar 100. 6 gatos vezes 100, 600, vezes 2 doses, gastei R$ 1.200, agora o gato é positivo, essa vacina não presta para nada. Vai na rede social, pum, não funciona a vacina. Na verdade não é assim, a coisa tem que ser muito bem explicada. Que ó, já que a gente não consegue testar todo mundo, pelo sim, pelo não, faz a quíntupla. E aí é um grande problema que resgatou um gato, por exemplo. Uma pessoa resgatou um gato, não testou. Você explica tudo para ele e ele não testou. Eu vacino com o quê? Vacino com a tríplice ou vacina com a quíntupla? Tem gente, pessoal, que é totalmente contra vacinar com a quíntupla, exatamente por isso. Depois o gato dá positivo, e aí você não sabe se foi uma falha vacinal ou se porque e ainda tem o risco de criar resistência do proprietário. Eu vacino. Eu sento, explico milhões de vezes. Se mesmo assim a pessoa não quer fazer, por qualquer que seja o motivo, cara, eu faço a quíntupla. Mas assim, isso é algo que não é certo, não existe o certo ou não existe errado. Se você pegar 5 veterinários, talvez 3 tenham uma opinião, 2 tenham outra, então não tem muito certo nessa situação. É lógico que o correto é testar e vacinar. Esse é o correto. Mas nem sempre a gente consegue. É obrigação nossa explicar o porquê você tem que testar e depois vacinar. Qual que é o problema de você vacinar e testar depois? A gente tem que explicar isso. Mas tem gente que não entende, tem gente que não vai querer, tem gente que não vai ter dinheiro, então eu prefiro imunizar e prevenir. Se ele for positivo, vai ativar o vírus, alguma coisa assim? Não. Inclusive a vacina é indicada para gatos regressivos. Tá bom? Saibam disso. Mas se ele for progressivo, o cara está pagando mais caro de uma vacina que está imunizando só com as 4 outras doenças. E não está imunizando contra a quíntupla. Tá bom? Pessoal, eu não vou mais falar muito de diagnóstico. A maratona da semana que vem tem uma aula só sobre diagnóstico de FIV e FeLV. Então eu acho que é interessante a gente deixar mais esse assunto para vocês se cadastrarem lá. E, inclusive, a próxima pergunta é: faz o PCR de sangue total ou de medula? Faça de sangue total. Eu vou explicar isso lá na aula da maratona que vocês vão ver aqui. Tá? Tem lá na aula da maratona explicando certinho por quê, mas pode fazer o PCR de sangue total, tá bom? Não precisa fazer de medula. O SNAP você faz de sangue total ou você usa o soro ou plasma? Pode fazer de sangue total. Tem alguns profissionais que preferem usar o soro. Mas por que eles gostam de usar o soro? Por causa do anticoagulante, pessoal. Principalmente, você pega um paciente que você coleta meio ml de sangue dele, coloca num tubo para 4 ml, aí dá aquele positivo fraquinho. E aí, será que era um positivo que não deu fraco porque aquele sangue está totalmente diluído? Então tem muitas pessoas que gostam de usar o soro, tá bom? Você pode usar sangue, soro, plasma, soro, sangue total, mas se você for usar o sangue total, só presta atenção nisso. Se é o tubo de 2 ml, para fazer o teste de FeLV, coleta 2. Se você vai coletar só para fazer o teste, coleta naquele tubinho pediátrico de meio ml, tá bom? E aí você faz o sangue. Eu posso pedir só PCR? Eu já respondi essa pergunta, acabou de ir no meio de outras coisas aí. O regressivo pode infectar, eu acabei respondendo no meio da nossa conversa. E aqui vai muita conversa nessa próxima pergunta. O paciente positivo
e assintomático, qual é o tratamento que eu tenho que fazer para esse paciente que é positivo e assintomático? Senhores, pacientes que são assintomáticos, o seu tratamento é apenas o acompanhamento. Então você faz o acompanhamento no mínimo 2 vezes por ano. Hematologia, ultrassom de abdômen, raio-x de tórax. Eu tô aqui tentando fazer menos, eu tô tentando fazer aí de 4 em 4 meses, mas eu tô tendo uma resistência muito grande, tá bom? Não são todos os tutores que vêm certinho de 4 em 4 meses. Conversando com outros profissionais, muitos deles já estão também adiando, fazendo mais check-ups, tá bom? Hemograma, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen nesses pacientes. Luiz, não vou usar interferon alfa para estimular a imunidade desse paciente. Pessoal, interferon alfa e retrovírus já se sabe que é placebo, o alfa, tá bom? A gente tem o ômega que a gente não tem aqui no Brasil, mas que o interferon ômega tem efeitos benéficos positivos, tá bom? A gente não tem. Agora o alfa, pessoal, já usou muito, eu já usei muito, mas hoje a gente já tem estudo que sabe que ele é placebo, não aumenta a sobrevida desses pacientes. Então se esse seu paciente FeLV positivo, ele é assintomático, o seu tratamento dele é acompanhar com check-ups, rigorosamente. À medida que esse paciente começar a manifestar algum sinal aqui, algum sinal ali, você vai entrar com tratamento. Lembrando que, pessoal, qual que é o tratamento para FeLV? A gente não tem tratamento para FeLV. O melhor tratamento que a gente tem para FeLV é prevenção. Depois que você virou um progressista, não tem mais tratamento, tá? Você caiu, né? Mas acho que eu voltei já. Você trata esse paciente sintomaticamente. Você trata esse paciente... Mas eu voltei já ou ainda estou travado? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alguém me responde se eu voltei ou se ainda está travado. Alguém me responde. Eu voltei. Ai, 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 ai. Voltei? Não voltei ainda?